Olá, meus amigos, você que acompanha o nosso canal da Faculdade Eduque, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero aqui já cumprimentar você que nos segue nas redes sociais e você também que pela primeira vez está chegando aí no nosso canal no Faculdade Eduque, seja no YouTube ou seja no Facebook. Você é bem-vindo à nossa rede, bem-vindo à nossa instituição. Muito prazer, eu sou o Elton Alves, diretor da instituição, e para nós é sempre uma alegria receber aqui convidados para fazermos uma troca de ideias, um bate-papo, e é o nosso podcast, o EduCast, sempre trazendo novidade para você que ama aprender, crescer, desenvolver o conhecimento. Você sabe que a nossa instituição, a base dela é a teologia, é a Bíblia, é o aprendizado. E falar de Deus, falar das coisas de Deus, para nós isso é indispensável. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio, na nossa matriz, um grande amigo de longa data, pastor Lúcio Maia. Pastor Lúcio Maia, seja bem-vindo à nossa cidade, à nossa instituição. E antes aqui de passar para o pastor Lúcio, eu quero já aqui jogar os confetes do pastor, porque é um amigo que a gente conhece aí de muitos anos, na região de Maringá, um homem de Deus, uma pessoa dedicada ao ministério, um pastor jovem, ele, a sua esposa, a irmã Damaris ou Damaris? Como é Damaris, Damaris, a sua família, são extremamente receptivos. Já tive a alegria de estar com ele em algumas das igrejas que ele pastoreou e hoje pastoreia a igreja de Jandaia do Sul, no nosso norte do Paraná. Pastor, seja bem-vindo e depois de falar um pouco acerca de ti aqui, agora é contigo para fazer a sua apresentação. Saudações de paz, meu amigo pastor Elton Alves, a todos os amigos que estão nos assistindo, a Faculdade Eduque e o Pod Eduque? EduCast. EduCast, né? EduCast, né? É uma alegria estar aqui na cidade de Paranaguá e uma alegria ter esse bate-papo, e eu acredito que vai ser de uma forma muito construtiva, né, para que possamos desenvolver mais conhecimento em todas as áreas. E é uma alegria estar contigo, meu amigo. Sempre estamos nos vendo aí nas convenções, nas reuniões, tomando um café, e hoje aqui fazendo esse bate-papo aqui. Que legal. Pastor Lúcio Maia, além de ser formado em teologia, bacharel em teologia, também é bacharel em administração, tem um vasto conhecimento, desenvolve um projeto muito lindo lá na sua igreja, no seu ministério, que são os cursos de capacitação teológica, o bacharelado livre, entre outras formações, e uma conexão com Israel, e isso é muito legal. E esse vai ser o tema principal da nossa conversa aqui hoje, essas experiências sobre Israel. O pastor teve em Israel alguns anos atrás. Como que foi, pastor, essa sua experiência? Eu estive em 2017. Legal. Eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui, porque assim, eu tinha um sonho de conhecer a Terra Santa. É o sonho que eu tenho. É o sonho quase de todos, Quase né? de todos. E o fato da gente ser professor de teologia, né? E etc., sempre eu tive um sonho. E em Sarandi, quando eu ainda pastoreava a igreja em Sarandi, o campo eclesiástico Sarandi, onde você esteve lá conosco, ministrando, em uma das ministrações eu citava que um dia ainda estaria naquela Terra Santa. Contrapartida, um amigo de Maringá, não era nem da minha igreja Sarandi, ele passou um processo muito difícil de separação, de divórcio, e ele caiu numa depressão profunda e passou um momento muito difícil. E eu atendi ele por um ano, fazendo aconselhamento pastoral, atendimento. Ele chegou assim a um fator de até ter que parar de trabalhar por conta de toda essa estrutura. E eu atendi ele por um ano, orando junto, aconselhando, ministrando. E posteriormente, depois de um ano, ele se estabilizou mentalmente, emocionalmente, voltou a trabalhar. E um belo dia ele disse assim: Pastor Lúcio, ore para Deus me abençoar financeiramente. Se Deus me abençoar financeiramente, eu vou realizar o teu sonho. Olha aí. E eu tive um ato de fé. Qual foi meu ato de fé?
Eu fui, tirei meu passaporte, que até então eu não tinha o passaporte. Legal. Tirei meu passaporte e fiquei orando. Orando pelo irmão e orando pelo Isso passaporte. é fé. E aí, um outro momento, a gente até tava uma crise de doença, né? A esposa hospitalizada, eu também não estava bem. A gente estava saindo do hospital e ele me ligou, porque a gente sempre tomava um café. Ele disse, pastor, podemos tomar um café hoje? E eu falei, posso, eu estou em Maringá. Sim. E a gente foi numa cafeteria e a partir daquele momento, então ele falou, pastor, até agora o senhor orou. Orou por mim, orou pelo sonho. Aí ele abriu a bolsa dele e disse, agora não precisa mais orar. O sonho está realizado. E aí ele jogou então na mesa as passagens, o pacote, né? Até com uns dias a mais. E a gente teve então naquela ocasião em 2017, agosto de 2017, tivemos em Israel fazendo documentário, porque a minha viagem foi com esse objetivo para fazer documentários na Terra Santa. Bom, pastor, e eu me recordo que uma das vezes que tive contigo lá, o senhor trouxe alguns souvenirs, alguns exemplos de itens também de Israel, até para aperfeiçoar o curso teológico, as aulas e outras coisas mais. Mas de toda essa sua experiência em Israel, pastor, o que foi que mais lhe chamou a atenção quando o senhor pisou na Terra Santa? Eu imagino, eu nunca estive lá, também tenho esse sonho, estou orando para Deus colocar alguém, colocar um amigo desses aí, que me chame para um café e também me abençoe. Mas eu imagino que além da presença, de sentirmos a presença de Deus estando ali na Terra Santa, alguns itens devem ter marcado a sua caminhada naquele país. O que lhe chamou mais atenção quando o senhor chegou ali na Terra Santa? Assim, o meu ministério faz 25 anos que eu pastoreio igreja, embora a gente é novo, e alguns olham para nós, o pastor é novo, mas já faz 25 anos que a gente pastoreia a igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Você que quer seguir o pastor nas redes sociais, tá lá como Lúcio Maia, né? O pastor Lúcio Maia. R. Maia. Por que eu tô falando disso? Porque recente, eu acho que até curti a foto lá, eu vi uma foto do senhor, pastor, novinho, o senhor com a sua esposa, lá na internet, lá na acho que primeira igreja que o senhor dirigiu. Isso. E que comprova esse seu tempo aí de 20 e tantos anos. Tava no campo missionário Campo missionário. Uma foto sua assim numa garagem ou numa casa com os irmãos. Isso. Eu falei, rapaz, não é que o homem começou cedo mesmo? Então comprova essa sua dedicação pelo ministério. Isso é algo gratificante. E aí, respondendo a sua pergunta, pastor Elton, assim, o que me marcou estar na Terra Santa, porque uma coisa é você estudar a teoria, né, os livros teológicos, a teologia sistemática, a própria Bíblia, correto, e uma outra coisa é você estar lá, na prática, conhecer a cultura judaica Sim. hoje, né? Então, diferencia, é extremamente marcante, né? E o que me marcou mesmo é você percorrer os caminhos de Jesus, né? Nós iniciamos lá em Tiberíades, na região norte de Israel, e então os 70% do ministério de Jesus foi na região norte de Israel, na região da Galileia. Então, por exemplo, estar no sítio arqueológico de Cafarnaum, a gente começou por ali. E a gente foi fazendo um cronograma, trilhando os passos de Jesus, do ministério de Jesus, né? Então você está em lugares onde Jesus curou a sogra de Pedro, né? Cafarnaum, por exemplo, Jesus realizou pelo menos 10 milagres em Cafarnaum, né? Então você estar naquela região, você andar no barco, né? No mar da Galileia, vários episódios da tempestade, né? De Pedro andando sobre aquelas águas e posteriormente afundando, da pesca maravilhosa, né? Inclusive tem uma pedra gigante lá que tem um formato de uma mesa que atribui-se que foi naquele local onde foi a repartição dos pães e dos peixes, da multiplicação, né? Então, você fazer os passos de Jesus naquele lugar, terras que são longínquas, né? Que lá é deserto, né? Oriente Médio, estamos falando do Oriente Médio. Então, você trilhar os passos de Jesus ali é muito marcante, né? Sem falar daí do Gólgota, do sepulcro. O que me marcou também muito específico é estar no cenáculo, né? Que é reservado por conta da última ceia, da manifestação do Espírito Santo naquele local. Então, assim, esses são pontos, assim, dentre muitos pontos, mas ali pontos emocionantes. Marcantes. Que bom, pastor. Eu imagino, claro, nome de Jesus, eu vou conquistar esse
esse desejo também, mas eu imagino que deve ser muito marcante, algo que além de sentirmos a presença de Deus, fortalece e enriquece aquilo que a gente lê textualmente, porque você acaba conhecendo na prática, sim, como você disse, a trajetória, a caminhada do ministério terreno de Jesus. Mas, pastor, para quem gosta, para quem ama a palavra de Deus, para quem gosta de estudar a palavra de Deus, para quem deseja um dia pisar na Terra Santa, o que é que o senhor tem de novidade para nos dizer, para nos aguçar o desejo de um dia chegarmos lá na Terra Santa? Então, eu vou soltar agora com exclusividade para os alunos do Eduque, tá? Antes de eu soltar essa novidade, eu faço menção de duas situações distintas. Primeiro, tem pessoas que a gente pergunta o que nós deixaremos para a geração, né? E o que nós vamos colecionar. Uns deixam de herança patrimônio, casa, carro, que talvez seja relevante. E eu não estou dizendo que não é relevante. Mas por que não nós deixarmos, além de deixarmos patrimônio, por que nós não deixarmos e construirmos momentos? Verdade. Muitos só constroem patrimônio, mas nós devemos construir momentos. Porque a vida é rápida, a gente parte, né? Muito rápido. Então você construir momentos com a esposa, com filhos, com a sua comunidade de fé, sim, você construir momento torna-se relevante. E aí vem então a novidade. Olha aí. Qual é a novidade, né? Então, como eu falava a priori, devido à demanda dos nossos alunos lá no norte do Paraná, de querer conhecer a Terra Santa, então nós lançamos agora, faz 15 dias aproximadamente, nós estamos lançando, tá com exclusividade, né? Uma caravana especial para fazer Egito e Israel, comigo e com a minha esposa, a pastora Damaris. O nome dessa caravana eu dei o nome da Viagem da Vida, Elton. Por que a Viagem da Vida? Porque muitos sonham em conhecer o Oriente Médio, conhecer também o Egito, que faz parte da África, no continente africano. E aí nós demos o nome da viagem, a Viagem da Vida. Eu venho para o litoral, eu vou para o Nordeste, mas para Israel é a Viagem da Vida. Então estou lançando com exclusividade e agora aqui nesse podcast. Aí, depois, pastor, ao final, nós vamos fazer um bônus aqui. Olha aí que bênção. Pastor, além de nós termos a alegria, né, de recebê-los aqui, o pastor Lúcio, irmã Damaris, para nós ficamos muito felizes, pastor, de ouvir essa boa notícia. Eu tenho certeza, você que é nosso aluno, você que não é nosso aluno, mas que deseja ir, você pode, na sequência vai ter aqui os contatos do pastor, o link, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, para que possa aí receber maiores informações. Pastor, eu sei que para muitos pode até parecer impossível. Eu nunca vou conseguir ir em Israel porque o custo é alto, isso e aquilo. Eu imagino que aquilo que vocês têm de bom não é algo que vai assustar as pessoas. Qual é o plano, qual é o projeto que vocês têm para aquelas pessoas comuns que sonham alcançar esse desejo? E aí, claro, ter um valor que caibam dentro do orçamento diluído aí em um certo determinado tempo. Qual que é a proposta que o senhor tem de tempo para que a gente possa alegrar o coração dos nossos ouvintes aí? Eu já estou me incluindo nessa caravana. Muito bem. Então agora, preste atenção para você. Pensando nos meus alunos e pensando em você, que que estará me assistindo agora, que está me assistindo agora, nós fizemos um planejamento, Elton, para médio prazo. Que legal. Por quê? Porque nós entendemos que é um investimento, assim, até expressivo, né, para uma pessoa que é assalariada, que depende aí, né, às vezes paga aluguel e etc. Então eu fiz um planejamento para médio prazo. O que é um planejamento para médio prazo? Para 2 anos. E aí a gente dilui esse valor em 24 parcelas, no caso eu estou dando mais um bônus, né? A gente está diluindo em 27 parcelas, o mesmo valor. Depois eu vou falar sobre a questão de valores e etc. E de forma que o maior tempo diluído esse valor fica uma parcela acessível, tá? Sim. Acessível para os alunos aqui do Eduque, todos que estão assistindo esse podcast. Eu vou abrir um outro parênteses aqui, pastor Elton. Lá em Israel, nós estávamos no Jardim do Sepulcro, tá? No sepulcro vazio de frente do Gólgota. E eu estava fazendo uma ceia, porque quando você entra lá em Israel, nesse ambiente, o próprio parque, eles te cedem o vinho e o pão asmo para você celebrar a ceia.
E eu estava celebrando a ceia com alguns amigos que estavam conosco. E nesse ambiente eu encontrei uma outra caravana do Rio de Janeiro que chegou lá nesse exato momento. E me chamou a atenção que entre as pessoas do Rio de Janeiro que ali estavam, tinha um senhor aposentado, de idade, brasileiro, carioca, do Rio de Janeiro, estava lá, encontrei ele em Israel. E lá em Israel, ele estava com uma caixa de isopor pendurada no seu tórax, aqui no seu pescoço. E aí, conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu vim aqui para Israel em uma oportunidade e Deus me deu uma estratégia. A cada 2 anos eu venho para Israel. E eu quis saber, como assim você vem a cada 2 anos para Israel? E ele falou, isso, com uma estratégia. Eu falei, qual é a estratégia que te leva a cada 2 anos você vir para Israel? Ele disse, eu vendo paçoquinha caseira, paçoca caseira. Vende paçoca caseira no Rio de Janeiro. No dia da viagem, ele fecha o pacote com uma empresa aí bem conceituada. Para ir para Israel, ele leva uma caixa com paçoca e vende no avião e tal, e vai. E a partir dessa experiência, eu voltei e eu falo para os meus alunos e para os amigos, é possível sim. Tem gente que vai vendendo paçoca. Então, assim, na vida é planejamento. E aí eu estou planejando com você a viagem da vida. Olha só, a fé move montanhas. Através de um simples exemplo, o nosso irmão lá do Rio de Janeiro, vendedor de paçoca, que tem a alegria cada 2 anos ir à Terra Santa. Imagine você, meu irmão, entendeu? Você, meu amigo, você, nosso aluno. Eu vou até falar aqui sobre esse quesito. Eu dou aula de empreendedorismo, pastor, na rede particular. E às vezes eu falo para os nossos alunos, né, sobre os vendedores ambulantes. Se o vendedor ambulante ele sabe se programar, ele consegue ter uma estabilidade de vida, ele consegue ter um equilíbrio profissional financeiro. Por quê? Porque ele é um vendedor liberal, ou seja, ele trabalha com a venda direta. Então, você, meu irmão, né, vou pegar aqui da nossa região litorânea, e, graças a Deus, pessoas bem empregadas, pessoas que trabalham em sindicatos, irmãos que a gente sabe que tem condições, né? Com certeza, se programar a sua vida, não vai só poder ir ainda levar a esposa, levar o filho, né? E ter aí um resultado expressivo numa participação como essa, de ter a alegria de pisar na Terra Santa. Pastor, eu sei que o senhor falou de um prazo, em torno aí de um prazo médio aí. Imagino que isso daí cai dentro de 2024, 2025. O planejamento é para julho de 2025, as férias escolares de 2025. Então nós estamos planejando para 2 anos, 24 meses, de forma que tenha essa acessibilidade a todos. E esse tempo lá na Terra Santa, qual que seria? Quantos dias? 10, 15, 12, 13? Qual que seria o tempo? São 12 dias, né? Mais um de viagem, então vai dar 13, né? Mas no roteiro são 12 dias. Nós vamos sair de São Paulo, vamos fazer um city tour em Paris por conta de uma conexão. Correto. Então vai ter um city tour em Paris. Já pensou você em Paris, tirando fotinha na Torre Eiffel, né? Comendo um croissant, né? Francês, etc. Então, depois de Paris, nós vamos direto para Cairo, no Egito. E vamos ficar 6 dias em Cairo, no Egito. No Egito, nós vamos vamos subir a Península do Sinai, né? O amanhecer do dia na Península do Sinai, onde Deus deu os mandamentos a Moisés, né? Vamos navegar no Nilo, no Mar Vermelho. O resort onde vamos ficar hospedado é de frente ao Mar Vermelho. Então, esses 6 dias vão ficar num resort de frente ao Mar Vermelho. Vamos conhecer fábricas de tecidos egípcios, que são as maiores do mundo. A cidade onde Jesus foi refugiado quando José e Maria foi perseguido por Herodes, eles se refugiaram no Egito. Nós vamos conhecer esse local. Existe uma igreja no Egito cristã muito famosa chamada Igreja do Lixão. Por o Egito ser muçulmano, essa igreja é um lugar onde reciclado, que a gente fala de lixo reciclado. Então os cristãos se refugiaram em umas cavernas. E aí cresceu de uma forma grandiosa esse trabalho. É uma igreja nas cavernas, no subsolo, para mais de 6.000 lugares, dentro das cavernas de pedras, escondidos. Eles ali cultuam a Deus. Nós vamos visitar esse local e tantos outros locais
no Egito, as pirâmides, Olha as só. esfinges. Aliás, abriu-se agora por conta da pandemia para entrar dentro das pirâmides. Meu Deus Até do o mês céu. passado só tirava foto pelo Agora lado de pode. fora. Exatamente, nos túneis, de faraós, esfinge, Jesus do céu, tudo é muito você vai emocionante. conhecer comigo. Isso no Egito. Isso no Egito. Depois ainda tem E Israel. nós vamos fazer a ponte daí de ônibus, a fronteira, passa por Petra e logo nós estamos no sul de Israel, Olha aí. na região do Mar Morto. Então, no Mar Morto, nós vamos conhecer o Mar Morto, nadar no Mar Nadar Morto, no né? Mar- Ver se de fato flutua, né? Flutua lá. Conhecer os minerais do Mar Morto, porque os melhores produtos estéticos do mundo são extraídos da região do Mar Morto, Que legal. né? Que está a 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. É o Olha lugar só. mais baixo do mundo, né? Aham. Ali, nessa região também, nós vamos a Jericó, que é uma região palestina. Sim. Vamos conhecer os montes das bem-aventuranças, a figueira que Zaqueu subiu, né? O sicômoro. Opa, sicômoro. E vamos conhecer os resquícios do sítio arqueológico de Jericó, que faz parte das 3 cidades mais antigas do mundo. Sim. Jericó. Jericó. Essa figueira, o sicômoro, é em Jericó, né? É em Jericó. É uma árvore milenar Milenar, e atribui-se a essa árvore que existe lá hoje à árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. Para ver Jesus. O Então, pastor, essa com certeza, para você, amigo ouvinte, para você que nos acompanha, com certeza é uma experiência, a viagem da vida. É algo que você não pode ficar de fora. Olha só, se eu fosse você que está acompanhando aí, eu já anotava esse telefone de WhatsApp do pastor Lúcio. Até o nosso o produtor Instagram. aqui depois já vai pegar o contato Não, para levar o produtor isso, nosso aqui. Isso mesmo, vai junto. O Thiago vai junto também. Entendeu? E eu já pegava o contato, por quê? Porque é indispensável. Você que ama as coisas de Deus, ama o reino de Deus, você que tem prazer de servir a Deus. Às vezes, nós temos a alegria de investir naquilo que é material, né? Troca de carro todo ano, graças a Deus tem uma casa boa, desfruta daquilo que é material. Mas como você dizia, a viagem da vida é algo que você vai levar dentro de si uma experiência marcante e que move com o mundo espiritual. A gente não pode apenas dizer que é um turismo. Ele é um turismo religioso, mas que com certeza fortalece a nossa vida espiritual. Você ter a alegria, o prazer, o privilégio de pisar na Terra Santa. Eu me lembro aqui, pastor, até me emociono, eu me lembro do meu saudoso pai, porque meu pai falecido, o pastor José Alves, o sonho dele de ministério era ir em Israel. Entendeu? E eu lembro lá nos anos 90, enquanto ele não cumpriu esse desejo, ele não sossegou. E para nós, como família, filhos, foi muito emocionante. Ele foi, voltou e trouxe tanta coisa. E ele passou anos e anos pregando, ensinando a igreja com todos os itens que ele trouxe daquela época. Eu lembro que o meu pai trouxe uma pequena arca, pastor. Né? E eu lembro que ele ministrava nos cultos de terça-feira e ele usava aquele exemplo. Não só a presença de Deus descia, mas era algo extraordinário, porque chamava a atenção dos irmãos aquilo ali. Então foram coisas marcantes. Já no final da sua trajetória ministerial, um dos sonhos do meu falecido pai era ir com a família para Israel. Né? E ele falava, eu quero ter a alegria de voltar a Israel com a minha esposa e com os meus filhos. Mas hoje ele já está nas mansões celestiais, ele está num lugar melhor que o nosso. Não deu tempo dele concretizar esse desejo, mas nós, filhos, família, pastor Emerson, meu irmão, esteve o ano retrasado lá em Israel, eu desejo ir, em nome de Jesus, as portas vão se abrir, e a gente sabe que essas experiências o Senhor vai nos permitir alcançar. E fortalecendo aqui, você que nos acompanha, tá? Aproveite, se você tem esse sonho, coloca a sua fé em ação, não é assim, pastor? Exato. Coloca a sua fé Tudo em ação. planejado, né? Planejado. A administração a gente planeja, né? Eu tive só com amigos na ocasião, em 2017, e agora eu estou planejando, que é um sonho, levar a família. Então nós estamos indo com esse planejamento, um planejamento em família, né? Sim, então é possível sim, né? Desde você coloque a fé em ação,
Corta o custo de algumas coisas supérfluas, vou deixar de comer algumas pizzas por aí, alguns cachorro-quente, né? E fazer aquele planejamento específico que eu vou entender que será relevante na minha história, na minha vida. Nós estamos há 2 anos, para ser exato, da data prevista para a viagem. Exato, correto. Julho de 2025, foi isso que o senhor citou. Isso. Então, dá para se planejar. Tá? Ah, mas eu ainda quero ter meu filho antes de viajar. Dá tempo até de ter o filho, né? 2 anos dá tempo de ter e ainda viajar em paz. Então, são ideias e projetos que eu acho assim indispensável. Para você, que é nosso aluno dos cursos teológicos, você que estuda a palavra de Deus, que está envolvido, inserido nessa ideia, olha, eu digo, é indispensável. Eu até quero ser aqui um tanto ousado. Se você me perguntar, pastor, eu invisto na minha faculdade de teologia ou eu invisto numa viagem para Israel? Olha que eu trabalho com isso, eu vou dizer para você, vá para Israel primeiro, querido. Tá? A faculdade você faz em qualquer outro momento da vida. Mas a viagem da vida essa oportunidade que você tem. É agora. É esse momento. Pastor, eu quero aqui seguir para o final da nossa conversa e agradecer, pastor. O senhor sabe que eu estimo a sua pessoa, a sua família, pela sua forma de ser um pastor humilde, um pastor inteligente, dedicado ao reino de Deus. A gente acompanha a sua trajetória ao longo dos anos. Eu lembrei aqui de uma vez que nós chegamos em Maringá, no pátio da igreja ali, e você estava ali no pátio, tá? Desculpe aqui até a forma, simplão, de chinelo, chapéuzão na cabeça, né? E quem não conhecia o pastor Lúcio, jamais ia tratar o pastor Lúcio ali como pastor. Porque às vezes nós temos aquela ideia de que o pastor é aquele camarada que está vestido de uma roupagem. Mas a mesma simplicidade daquele pastor que nos atendeu com humildade, ali no corredor do pátio da igreja de Maringá, é o mesmo pastor Lúcio que está aqui hoje, à frente de uma das maiores igrejas do interior do Paraná, que é uma igreja linda, tá? A igreja de Jandaia do Sul, tá? Você que corta o Paraná aí, é quase impossível você não passar dentro de Jandaia, né? Tem que passar dentro da cidade de Jandaia. E, pastor, nos fale aqui pra gente fechar como que tá a igreja, como que tá o trabalho, quanto tempo o senhor tá lá em Jandaia, que é um desafio que o senhor recebeu aí nos últimos meses, para que a gente possa, o nosso público possa entender um pouco mais da sua vida. Então, há 1 ano e 8 meses atrás, atendendo a um pedido da nossa convenção, eu que sou filho de Maringá, né, sim. Criado e minha formação ministerial em Maringá, ministerial e também secular, e então eu vim atender a convenção numa cidade muito próxima também de Maringá, 32 quilômetros, a cidade de Jandaia do Sul. A cidade de Jandaia do Sul é uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade de 23 mil habitantes, que dá acesso ao chamado Vale do Ivaí, né? E agora tem uma característica, porque a igreja que está plantada naquela cidade é uma igreja extremamente antiga, assim como a Assembleia de Deus no Brasil está há 112 anos, a igreja em Jandaia do Sul está há mais de 75 anos. Então eu estou fazendo um histórico, eu estou levantando um histórico para honrar as memórias dos pastores que ali passaram, né? E eu estou sendo corroborado com um historiador de Joinville, e ele me mandou um arquivo do Mensageiro da Paz, de 1951. 1951, um jornal, Mensageiro da Paz, tinha reportagem das Assembleias de Deus no Brasil, e lá tinha uma reportagem falando sobre a Assembleia de Deus de Jandaia do Sul, né? Então é um campo extenso, pega 5 municípios, mais 2 distritos, né? E nós estamos nesse desafio lá de reconstrução, de atualização, né? De reforma, plantando a visão do discipulado, Ministério da Família, né? Estou me dedicando com a família também, me aperfeiçoar dentro de algumas demandas, né? Entre as demandas, lá em Jandaia nós temos o Hospital Regional Psiquiátrico, que atende pessoas do Paraná inteiro, e aí por conta dessa demanda nós fazemos a capelania lá com as pessoas adultas. Eu tenho um grupo lá que eu falo que é a minha igreja das meninas, que são 50 meninas adolescentes menores de idade, de 12 a 17 anos. Toda quarta-feira é atendido por nós, pela nossa equipe de capelania, e são meninas que foram violentadas fisicamente, estupradas, meninas que tiveram surto
psicológico, que já tentaram 100 vezes o suicídio, meninas que cometem homicídios no Paraná inteiro e o juiz defere e manda pro internamento para lá. E lá eles é tratado pelos psiquiatras, psicólogos, etc. Mas todavia é tratado espiritualmente pela nossa equipe que está ali atendendo toda quarta-feira. E assim é um trabalho tremendo, a gente vai lá e volta muito emocionado com cada caso daquelas meninas que são assim, casos bem específicos, né? Meninas que não têm família, meninas aqui de Paranaguá, meninas do litoral, meninas de Curitiba, né? Que foram jogadas no lixo, abandonadas, estupradas pelo pai, pelos amigos, enfim, meninas que tentou suicídio, né? E estão lá sendo tratadas. Então, a igreja está sendo relevante lá naquela cidade, né? Na área. Eu entendo que a igreja tem que ser relevante na sua cidade. E nós estamos desafiando os irmãos ali, somando, servindo aquela igreja com alegria. Estamos muito felizes, eu e minha família estamos muito felizes ali, né? É uma cidade pequena, não é uma igreja gigante como muitas que temos, mas é onde Deus nos plantou. E o nosso coração deve estar onde Deus nos plantou. Claro. E você vê como Deus faz as coisas. Deus prepara as pessoas certas para coisas certas, né? A gente sabe que em Jandaia já passaram diversos pastores. Mas para desenvolver, pastor, eu tenho certeza, para desenvolver esse trabalho específico com essas meninas, esses adolescentes, né? Eu tenho certeza que Deus levou o senhor ali para essa região para conseguir alcançar essas pessoas, falar a linguagem deles, né? Até para o senhor ser uma pessoa jovem, uma mente aberta, conseguir essa conexão com essa geração. Eu digo por quê? Porque as igrejas de hoje, tem que ser um desafio indispensável para a igreja trabalhar com essa faixa etária da adolescência. Eu falo porque eu já trabalhei com jovens, já coordenei liderança de mocidade. Hoje eu atuo fora da igreja com jovem, cuidando, atuando como professor na área de ensino médio, e a gente vê a necessidade da capelania, do aconselhamento, da orientação pastoral para essa faixa etária que é indispensável conhecer os caminhos do Evangelho, ter um encontro real com Cristo, para mudar a nossa geração. Serem pessoas que sejam relevantes para a sociedade, pessoas que sejam, de fato, transformadas pelo poder do Evangelho. Tenho certeza que essa sua experiência aí vai servir de exemplo também para outros pastores que virão depois. E com certeza também o contexto da trajetória de Jandaia será marcada e contada aí pelo seu projeto de pesquisa histórica ali naquela cidade. Pastor, para a gente fechar aqui, gostaria que o senhor deixasse mais uma vez daí o contato do Instagram, Facebook, WhatsApp, que vai poder falar sobre a viagem do projeto, da viagem dos sonhos, né, a viagem da vida, para que os nossos internautas aí depois também possam fazer contato contigo. Antes de eu passar o contato, eu vou passar os valores, né? Que a maioria do pessoal fala, e o valor dessa viagem para Israel? Gente, o lançamento promocional está valendo até agosto, 19.900, tá? 19.900 até agosto. A partir de setembro vai ser o valor de 20.650, congelado esse valor até o final, tá? Uhum. Então esses valores não mudam. Então esse valor de 19.900 é parcelado em 27 vezes. 23 vezes no boleto, e esses valores podem ser flexível, né? Por que flexível? É o valor que vai estar no boleto, aquele mês eu apertei, ok, eu vou pagar o que eu puder, e aí o valor fica lá para o final, tá? Então são 23 no boleto, que é um boleto flexível, e aí as 4 últimas você pode pagar no cartão, né, antes do embarque, algumas semanas antes do embarque. 19.900 até agosto. Depois, em torno de 20.650. Vai ser esses dois valores. R$700 é uma parcela. Ok. Olha só, então, para você... Gente, se a gente for diluir isso daí, pastor, 19.900 em 24 vezes, eu não sou bom de conta, mas vai dar uns 700 e uns quebradinhos, olha lá. Hoje, 733. 733, tá? Isso. E se você for colocar isso daí, pizza, refrigerante no mês, né? Aquela gasolina que você gasta às vezes desnecessária, vai dessa mesma faixa de 700. Então começa a economizar e investir no projeto A Viagem da Minha Vida. Pastor, qual o telefone? Tá? Telefone 44, é o código de área nosso, lá do norte do estado do Paraná. E o telefone é o 999
9717 7000. O telefone mais fácil do Brasil. O telefone mais fácil do Brasil. 9717 7000. Telefone mais fácil do Brasil, tá? Você compra a sua passagem e Deus vai te abençoar e você vai dar glórias mil. Olha aí, né? As redes sociais, né? PR Lúcio Maia, né? Pastor Lúcio Maia, Facebook, né? E Instagram, pr.Lúcio Maia. Também estamos lá no Instagram, ok? E via WhatsApp você entrar em contato. E para você que entrar em contato conosco, seja pelas redes sociais ou pelo telefone, e dizer assim, eu assisti o podcast, sou aluno do Eduque, identificando que você ouviu esse vídeo, correto, eu tenho um bônus específico para você ir conosco na viagem, tá? E eu vou passar para você pessoalmente. Lá eu vou te já enviar o roteiro de Israel, também o cronograma de pagamento, alguns vídeos dos hotéis que ficaremos lá, que é resorts lá no Egito, vou passar para você. E junto, você identificando que assistiu o vídeo aqui no podcast, ou que é aluno do Eduque, tem algum relacionamento com o Eduque, vai ter um bônus específico, um desconto específico para você. Aí. Que benção, então não se esqueça, hein? Faça a sua identificação e receba esse bônus. Pastor, uma alegria recebê-lo aqui, receber o senhor, a sua esposa. Vocês são bênção de Deus. Eu fico muito feliz nesse dia, nesse momento, de tê-los aqui com a gente. Tá bem? Pastor, eu quero lhe passar aí um brinde em nome da nossa instituição. São alguns livros de recordação aí que a gente tem do nosso saudoso pai, material que ele lançou enquanto esteve em vida. São 4 livros, aqui é um kit. Então receba aí o nosso presente aqui, tá? E tenho certeza aí que vai te abençoar aí no quesito de enriquecer também o seu conhecimento. Pastor Elton, aos alunos, todos que estão assistindo o podcast, a minha esposa me acompanha, ela ministra, eu ministro. Correto. E falar do seu pai, para mim, é uma honra. Amém. O pastor José tem um vínculo comigo, não talvez de intimidade, mas de momentos ministeriais, né? E, inclusive, em um momento que eu estava na missão, naquela foto que soltaram na internet por esses dias, e em um momento em Maringá ele estava ministrando e eu vim participar, e Deus usou ele de uma forma muito específica para falar comigo, com a esposa, né? E também, quando eu estive aqui em Paranaguá, eu tenho umas ministrações e eu sempre aplico um testemunho de vida dele. Sim. Quando ele era pastor nosso da convenção e ele esteve na Espanha, né? E lá aconteceu um fato muito peculiar. E esse fato eu uso como ilustração no esboço. Então, assim, eu sempre cito o nome do seu pai, sempre trago a memória. E aí, sempre quando eu cito e aplico esse testemunho, que aqui em Paranaguá, quando aqui estive, a gente comendo ali, aí ele contou pra mim, Lúcio, aconteceu isso, lá na Espanha. E aí eu aplico, e sempre quando eu aplico, ao término do culto, vem alguém dizendo, olha, eu já congreguei com o pastor Zé Alves, eu conheço o pastor Zé Alves. Então, pra mim, tá recebendo esse kit, e é uma alegria, uma honra, viu? Uma alegria nossa, tenho certeza que foram momentos marcantes, o pastor José teve a sua trajetória, e a gente segue, levando o nome de Cristo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Amigo ouvinte, obrigado. Pastora Damaris, muito obrigado. Pena que não teve como a gente conseguir um espacinho a mais aqui. Na próxima vamos fazer um podcast só com a senhora. Tá? Talvez das mulheres em Sião. Isso, das mulheres em Sião, tá vendo? E vai dar certo, tá bem? Muito obrigado, querido. Deus te abençoe, pastor. Minha gratidão, pastor Elton. Obrigado, pastor. Gratidão por ser recebido aqui na faculdade. E um abraço a todos e esperamos estar junto lá na Terra Santa. Amém. Se Deus quiser. Abraço, Deus te abençoe. Abraço.